Olá, boa tarde. O governador Geraldo Alckmin entregou na última quarta-feira, 25 de março, uma nova aeronave ao grupo de resgate e atenção a urgências e emergências. Esse é o penúltimo helicóptero Águia dos 23 que servirão à Polícia Militar de São Paulo. Com a novidade, a região metropolitana de Campinas conta agora com 2 aeronaves. Campinas e São José dos Campos são as únicas cidades que contam aí com 2 dos Águias. O Questão de Ordem recebe hoje a Polícia Militar representada pelo Tenente Lima para conhecer como o trabalho do grupamento de rádio patrulha aérea da PM da cidade será otimizado com a vinda dessa nova aeronave. Também vamos discutir segurança pública e para isso está no nosso estúdio o secretário da pasta, Luiz Augusto Baggio, e o presidente da Comissão Permanente de Segurança da Câmara, o vereador Tico Costa, do Solidariedade. Nós estamos na TV Câmara Campinas, nossa transmissão é em sinal aberto pelo 61.3 em UHF digital. Nós continuamos com a transmissão pelo canal 4 da NET e você nos acompanha ainda pelo site que é o campinas.sp.leg.br. Tenente, obrigado pela presença, por ter vindo até a Questão de Ordem, secretário, vereador Tico Costa. Eu queria primeiramente agradecer aí ao longo desse primeiro bloco, especialmente que a gente vai falar da vinda do novo Águia e também ao longo do programa, a nossa equipe da TV Câmara foi até o comando da polícia para poder acompanhar aí as imagens do novo Águia e eu agradeço o Major Harley, que foi quem permitiu a nossa ida até lá, e também o repórter José Carlos, que foi com a equipe. Você confere aí as imagens ao longo da nossa conversa. Tenente, a gente está falando de um novo equipamento que vai permitir mais autonomia aí para a atuação da Polícia Militar, o que na prática muda a vinda desse novo Águia para Campinas. Meu lugar, uma boa tarde. Na verdade, essa aeronave ela só veio para completar a nossa base. Esse sistema de apoio ao resgate nós temos desde 30 de junho de 2010, na verdade, que a criação da base foi em 97. Tá? Então só veio para auxiliar. O nosso maior problema, o que nós tínhamos aqui, que acabava atrapalhando às vezes algumas missões, era quando davam 2 ocorrências ao mesmo tempo. Estava voando uma ocorrência policial, que nós chamamos de alfa, tá? E quando tinha ocorrência de resgate, ao mesmo tempo, nós tínhamos que voltar com a equipe e fazer um novo remanejamento, trocar essa equipe, colocar a bordo o enfermeiro e o médico. Nós perdíamos alguns minutos ali, tá? Isso podendo ser crucial lá na frente, no caso da vítima. Já com essa segunda aeronave, esse problema acabou. O equipamento em si tinha que ser trocado também, além dos passageiros da aeronave, ou só precisava fazer essa troca de funcionários? Só trocava a parte dos policiais e o médico, no caso é um civil, né? Ele só trocava a equipe, os pilotos mantinham os mesmos, né? Os 2 pilotos. E também a maca que nós levávamos juntos, só isso. O resto, a maca já estava configurada para o resgate, porém prestava o serviço policial Precisava também. encaixar a maca e só trocar encaixar a maca. Tem uma estimativa de tempo, Tenente, de quanto essa troca demorava? Olha, pelo nosso treinamento, era o pouso em torno de 2 minutos no máximo, não passava disso. Mas quando a gente está falando de um salvamento e de uma vida, esses 2 minutos pode custar. Essa é a ideia da troca. Isso, essa é a ideia. E agora com 2 aeronaves, uma continua fazendo patrulhamento e a outra fica à disposição continua para fazer o resgate ao mesmo tempo. Agora são números bem grandes, né? A gente, desde da criação da Rádio Patrulha, já foram realizadas 18.507 ocorrências públicas policiais e outras 1.310 situações de resgate. Isso. Como que é a emoção de trabalhar tanto com resgate como com patrulhamento? É muito número, né? Muito resgate. São muitos números. Assim, para o piloto a gente tenta, na verdade, não se envolver, né? Nossa função O piloto não entra no atendimento em nenhum momento. Auxiliamos sim, nós temos o segundo piloto que é o copiloto, né? Nós chamamos de 2P, né? O segundo piloto. Ele acaba auxiliando diretamente, tá? Dentro da necessidade do médico, dos enfermeiros que estão no local, da UR, né? Ou até da viatura do SAMU. Tá? Ele acaba auxiliando também para levar a vítima, pegar algum tipo de equipamento na aeronave, alguns auxílios nesse sentido. Já o piloto ele tenta não se envolver. Tá? A função nossa é levar a aeronave, levar a equipe médica até o local, prestar esse auxílio e dali, se houver a necessidade, de conduzir até os hospitais. Essa nova aeronave o que tem de diferente de equipamento técnico nela? Tá, é uma aeronave... Além do atendimento. Sim, é uma aeronave assim, a parte ela é toda informatizada com relação ao que nós temos, né? É uma aeronave mais moderna, né? É o último modelo que saiu da Eurocopter, né? Que é o Esquilo. Esse novo equipamento vem com guincho, né? Que as nossas aeronaves não têm, tá? Que auxilia no caso de salvamento, de retirada de pessoas de locais de difícil acesso, tá? Nós temos também um sistema de gancho que vai embaixo da aeronave, ele tem uma possibilidade de maior peso também, tá? Podendo retirar
ao invés de uma vítima, 2 vítimas no local, dependendo da situação. Então, só veio para melhorar o nosso atendimento. Quando a gente fala em 1.310 situações de resgate aeromédico, é possível destacar, claro que vocês passaram a atuar como resgate em 2010, então está se fazendo agora 5 anos. Isso. O que teve de mais importante ou que vocês destacam na atuação de resgate do Águia nesse período de 5 anos? É que para a gente, assim, essa situação do resgate, todas as missões são importantes. Tá? Não, mas teve uma missão mais marcante. Então, eu tenho um mês aqui, na verdade, em Campinas, né? Tá. Eu tenho um mês aqui, eu era de São José dos Campos até pouco tempo atrás. Mas pra gente, todas as ocorrências, a gente consegue mensurar, peso, assim, né? peso, né? Todas estão em risco a vida, né? E a nossa intenção é somente ajudar, tá? Então todos ali são importantes. Secretário, qual que é a importância da vinda de uma nova nave aí para atuação? A gente sabe que a Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública é um trabalho integrado, né, que exige a integração aí de Prefeitura, Guarda Municipal, Polícia Militar. Qual que é a importância da vinda dessa nova nave? Acho que primeiro ela vai desafogar, inclusive, a necessidade do patrulhamento que uma das viaturas fazia, e ela vai acabar servindo aí, dando mais agilidade no resgate e também permitindo que a de patrulhamento sinta-se mais à vontade para realizar essa atividade. Não que não faça, eventualmente, até a necessidade de outros resgates, mas o fundamental é entender a sensibilidade aí do governo do estado com a nossa região. Acho que é importante, muitas vezes por estar próximo à capital, né, o governo fica ali na capital, parece que se perde as outras atividades. Mas eu acho que um governo, né, como fez aí o governador Geraldo Alckmin, vir entregar uma viatura, se preocupar com uma região e saber que isso é feito de forma integrada. Assim como a Polícia Militar na região, o próprio patrulhamento aéreo e outras atividades estão integradas com o município. A Câmara de Vereadores se preocupando, quer dizer, por que a Câmara de Vereadores tem a ver com segurança pública, que é um assunto seria nacional, estadual? Tem a ver, porque é aqui que nós vivemos. A segurança nossa não é feita no Éden, ela é feita localmente. Então, acho que a preocupação de fazer essa integração com as outras forças é importantíssima. A própria área onde hoje está lotado o patrulhamento aéreo é uma área do município, cedida há muito tempo atrás, né, tem até uma guarnição dos bombeiros também que funciona ali junto, que é feito numa parceria com o município. Nós não podemos imaginar que existe cidadão que não seja que é do estado e o cidadão que é do município. O cidadão é um só, ele mora aqui, ele quer segurança, ele precisa de tranquilidade, e a obrigação nossa é nos irmanarmos com as outras forças, com o Poder Legislativo, com o governo do estado de São Paulo, para fazer essa integração. Então, é mais uma aeronave aí no resgate, no auxílio, né, das ocorrências no município, que esperamos até que ele não precise trabalhar muito, né? Porque se ele estiver trabalhando muito é que está tendo muita ocorrência, não é isso que nós queremos, né? Precisamos até que trabalhe muito, mas que trabalhe quando for necessário e que possa salvar vidas. Eu acho que isso é importante para o município de Campinas e para toda a nossa região. Tenente, quais são os critérios mínimos para que se faça o patrulhamento com a aeronave? Quais são as condições daquele momento em que se fala, não, agora é necessário se acionar a aeronave para fazer o patrulhamento ou para fazer uma ação específica? Então, a aeronave, ela tem assim, a capacidade, a parte preventiva dela, né, equivale em torno de 20 viaturas. A questão de imagem dela, de visualização, tá? Para a gente, para o nosso caso, nós saímos somente em ocorrências de gravidade, tá? É um acompanhamento veicular, algum veículo que foi roubado ou acabou sendo furtado também, mas que a viatura acabou se deparando, tá? Que é uma ocorrência que pode gerar alguma coisa mais grave lá na frente. Então, quanto mais viaturas, a aeronave, quanto mais apoio, a gente tenta minimizar problemas, tá? Então, essa é a intenção nossa. No caso de salvamentos, nós também fazemos esse tipo de apoio, tá? Nós vamos para os locais que os policiais e os bombeiros também não consigam chegar no local sem o auxílio da aeronave, que se for por terra, às vezes fica muito difícil, por tempo também. Então, tudo isso daí influencia no nosso apoio. Tá? Hoje em dia, o nosso apoio nós baseamos assim, em questões de distância, né? Para a gente até 20 minutos é um caso assim, que nós conseguimos chegar na ocorrência e ter um resultado melhor com a presença da aeronave. Quanto mais distante, nosso apoio demora mais. Dependendo da situação, a gente vai chegar no local com isso já praticamente já se foi, né? Vamos pensar assim. Vereador Costa, a gente está falando de um investimento de 10 milhões de reais. Como que a Comissão de Segurança da Câmara, que acompanha todos os procedimentos, aí vê a chegada dessa nova aeronave? Rafa, boa tarde a todos. Tenente Freitas, boa tarde. Secretário Baggio, sempre aqui atendendo a Câmara Municipal quando solicitado. A comissão vê de maneira muito positiva. Acho que o papel da Câmara tem sido feito
nesse sentido de chamar a atenção dos poderes constituídos. A Comissão de Segurança tem feito muito isso, de chamar a atenção. A gente fala sempre que quem não é visto não é lembrado. E a nossa função justamente muitas vezes não é resolver o problema, mas chamar a atenção para que isso aconteça. Esse investimento em específico, não só para a segurança, mas um investimento que veio aí da Secretaria da Saúde, vai ser importantíssimo para o município, a ponto que são só 2 cidades fora a capital a ter a segunda aeronave. A outra, São José dos Campos, com 800 mil habitantes, e Campinas, com 1.200.000. Então, acho que a Câmara tem feito seu papel institucional, que é chamar a atenção para que os investimentos venham para a cidade e, com isso, a população seja melhor atendida. Tenente, a equipe está passando por reciclagem ou por fase de testes e aprendizado para mexer nessa nova aeronave? A sua vinda para cá tem a ver com a nova aeronave também? Como que está se organizando a equipe para assumir isso? Certo. As equipes já estavam treinadas, né? Apesar da um pouquinho de mudança de equipamento, você tem o treinamento? Já estavam treinadas antes de iniciar, tá? A minha vinda, claro, aumentou o efetivo também nosso aqui da base, né? Hoje são 2 pilotos, mais 2 copilotos por dia, né? São 4 pilotos, vamos pensar assim, por dia, que eram 2, tá? Então teve um investimento maior aí, claro, tanto aqui como em São José dos Campos, né? A gente acabou de dizer. Com relação aos equipamentos da aeronave, algumas coisas são modernizadas, algumas coisas são mais novas do que nós utilizamos em São Paulo, por exemplo, tá? A gente tentou equipar essa aeronave para tentar fazer um auxílio melhor. Só que, assim, o que a gente tinha até conversado um pouquinho antes, né? Falando do teste da aeronave. Essa aeronave, como ela é nova, o sistema de operação dela é um pouco moderno, a gente tem que treinar todos os pilotos, tá? Porque essa aeronave, ela vai acabar tendo um giro em outras bases também, né? Então ela tem que passar para reciclar o piloto, tá? Para que todos sejam prontos para operar esse tipo de aeronave, como as outras também. Cada aeronave tem um tipo de acionamento. A aeronave vai ter que completar horas de voo para poder ficar ativa, ela já recebeu o equipamento completo. Ela tem que fazer horas de voo justamente por esse motivo. Isso. Para conseguir fazer o treinamento da equipe toda. Isso, a gente tem que treinar os pilotos, tá? E aí existe já uma expectativa de começo dessa aeronave estar atuando 100%? Hoje ele está operando como policial, tá? Já está fazendo patrulhamento. E aqui está o policial, ele está na parte de resgate. Então a gente está somente alternando para acostumar no funcionamento da aeronave. Tá? A partir do momento que esteja tudo pronto, ela já está operando, com certeza. Agora a gente está falando de um trabalho preventivo, né, secretário? Esse também é o foco principal de atuação da Guarda Municipal quando a gente pensa não só em Campinas, de uma forma geral, mas a prevenção é o foco principal da GM, né, hoje? Lógico que o grande papel da Guarda Municipal é apoio aos serviços e os programas municipais. É a primeira linha de ação da Guarda Municipal, seja todas as atividades que o município desenvolve, na sua fiscalização principalmente, fiscalização de solo, fiscalização na área habitacional, suporte aí a eventos, principalmente na área municipal, lógico, é o primeiro fundamento da Guarda. Agora, não tem como se fugir à necessidade, às vezes, da repressão necessária em alguns momentos em que você se depara com um ato ilícito que está acontecendo, então nós temos que treinar os homens também para isso. Então nós temos diversas atividades que são treinadas, inclusive uma turma que acaba de se formar agora, nós temos aí mais 84 ingressos na Guarda na última semana, que vão para a rua, começando a se ambientar com Campinas e com a atividade do policiamento e do patrulhamento, mas a visão, na própria formação na academia, eles têm uma visão da cidade, dos serviços municipais, do que é a cidade, dos bairros, dos locais, da questão do meio ambiente, do atendimento ao cidadão. Isso tudo é importante. E esse guarda municipal, ele não vai ser transferido, ele é daqui, ele não tem como ser transferido para outro local. Por isso que ele é regional, conhece os serviços municipais, apoia essas atividades e, com isso, colabora enormemente na prevenção das outras infrações, principalmente dos outros crimes que possam acontecer. Quando você tem uma cidade bem regrada, quando você tem uma ocupação que não aconteceu, um ambulante irregular que não está habilitado e praticando uma atividade, quer dizer, não há uma invasão da irregularidade sobre a cidade, você evita essa invasão, a cidade é saudável. E uma cidade mais saudável, com certeza, tem menos criminalidade. Lógico que quando há necessidade da repressão, ela tem que ser feita, mas o papel principal nosso é evitar o acontecimento. Como eu disse, nós queremos que a aeronave trabalhe o mínimo possível, porque nós não tenhamos acidente, mas se tiver, você tem o equipamento, é a mesma coisa. Nós também não temos, a guarda tem que estar trabalhando na prevenção,
mas se houver necessidade, a repressão tem que ser necessária. Secretário, houve uma parceria recente com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para um treinamento para a Guarda Municipal, para que eles aprendessem Libras e pudessem fazer o atendimento também da pessoa com deficiência, né? Você vê, não só na Libras, mas né, que a linguagem brasileira de sinais, aí referente à comunicação da deficiência auditiva, mas você tem na academia outras, nós tivemos aulas sobre como lidar às vezes com a pessoa portadora de deficiência. O auditivo é um problema, porque às vezes ele não obedece um comando, eventualmente, de repressão policial e pode ser atingido por isso. Talvez, mas conseguir identificar essas situações é um trabalho da formação da nossa academia. Então fizemos uma parceria com o pessoal da Secretaria, né, de Pessoa Portadora e da Mobilidade Reduzida, assim como fizemos também com o pessoal do Verde, né, o pessoal foi lá orientar quanto às irregularidades de infração ao meio ambiente, assim como fizemos com o pessoal de urbanismo, para entender, né, muitas vezes as irregularidades urbanísticas na cidade. Isso tudo é um grande papel do Guarda Municipal, assim como também fizemos curso de necessidade de repressão, né, a conflitos e enfrentar aí horas de tiro necessárias, né, horas de repressão de armas não letais. Eu acho que tem um complemento hoje na Guarda de Campinas muito importante, de que é ele entender esse papel da prevenção e da necessidade, com diversas posturas municipais, e também poder agir em colaboração à repressão. Vereador Chico Costa, e a Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara? Quais são os pontos que a comissão tem levantado ao longo desse período? O senhor foi presidente aí no último biênio da comissão, foi reeleito presidente da Comissão de Segurança Pública. O que hoje tem se preocupado mais a população de Campinas pela experiência que vocês têm tido aí? Bom, eu acho que foi até uma questão que a gente levou para o novo secretário de Segurança. A comissão teve com o doutor Alexandre no final do mês passado, que é importantíssimo para a cidade que a segunda seccional funcione plenamente. Ela, na opinião da comissão e do próprio secretário, ele nos confidenciou isso, que ela foi instalada de forma prematura, sem devido aparelhamento que era necessário. Então a comissão tem trabalhado em cima disso, da instalação efetiva da segunda seccional, que vai ajudar muito a cidade de Campinas. E também a Delegacia da Mulher, que nos preocupa muito o prédio que ela está localizada hoje. Com tudo isso ainda, os últimos 7 meses foram com redução de índices na criminalidade aqui na cidade de Campinas. E eu atribuo isso também à Guarda Municipal, que tem feito um papel importante nesse sentido, de dar as mãos aí à Polícia Militar e à própria Polícia Civil. E a comissão tem trabalhado nesse sentido, cada problema aí levantar e tentar achar a solução junto com os poderes constituídos. Nós vamos a um breve intervalo. Esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo a vinda de uma segunda aeronave Águia aí da Polícia Militar para a cidade de Campinas, também outros assuntos de segurança pública. Nós vamos então ao intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo a respeito da nova aeronave de patrulhamento que a Polícia Militar recebeu para a cidade de Campinas, também a questão da segurança pública, e para isso eu recebo o Tenente Lima da Polícia Militar, também está com a gente o secretário Luiz Augusto Bajo, secretário de Assuntos de Segurança da cidade de Campinas, e também o vereador Chico Costa, que é presidente da Comissão de Segurança aqui da Câmara Municipal. Vereador Chico Costa, a gente estava falando a respeito dos pleitos aí da Comissão Permanente de Segurança, no que diz respeito à cidade de Campinas, e o senhor falou que foi até em reunião com o secretário de Segurança do Estado para fazer essa tentativa de trazer um novo prédio aí para a seccional, e ele anunciou que já está se estudando pontos entre as regiões de maior criminalidade na cidade de Campinas e que muito possivelmente isso vai acontecer na região do Campo Grande. Isso está dentro mais ou menos do que a comissão percebeu de necessidade para a cidade? Não, exatamente. A atual segunda seccional já está naquela região, um pouco afastada até do lugar onde eles estão vendo esses terrenos hoje. Mas o importante é que a comissão esteve lá falando com o secretário e ele deu 2 boas notícias para a gente. A primeira é que já ia haver um prédio novo para a atual Delegacia da Mulher, que está numa situação deplorável, infelizmente. E que já nos ia dar uma resposta oficial sobre um novo lugar para a construção da nova seccional. Onde está a seccional hoje, infelizmente, está num lugar que
que eu ainda brinquei com ele, o secretário Baggio está funcionando como um distrito, porque no plano original da seccional teria que ter uma DDM, uma DIG, uma DISE, e nada disso está funcionando lá, até por conta da estrutura do prédio. E numa reportagem do dia de hoje do Correio Popular, a gente viu que já tem 3 terrenos aí para ser escolhido um e ser feita essa construção, que vai ajudar muito a população daquela região e ajudar também a primeira seccional, que vai haver um desafogamento aí das ocorrências do lado de lá poderem ser atendidas. Então, essas 2 questões foram questões fortes que a gente levou para o secretário e a gente vê aí que o secretário já nos dá essa resposta positiva, dizendo que para o começo de 2016 isso já saia do papel e comece a ser construído. Até porque o lugar onde está a primeira seccional hoje, além de não estar sendo bem utilizado, ainda o Estado pagando aí um aluguel de R$60 mil, e a gente entende aí que a construção de um prédio novo, com essa parceria com o governo municipal, vai ser de uma importância fantástica aí para os munícipes da cidade. E no que diz respeito à Delegacia da Mulher, a gente sabe que uma das reclamações hoje é até a questão do horário do atendimento, que é muito limitado. Se pensa em ampliar essa questão do atendimento? Na verdade, eu falava até com o Rolim aqui na semana passada, na entrega de um título de cidadão campineiro, além de um novo prédio, um prédio estruturado, onde as policiais possam trabalhar de forma mais digna, ainda tem uma demanda de recursos humanos, de mais policiais. Plantão, de um plantão, né, secretário Baggio. Então, também é um pleito da comissão. Acho que a mulher já chega de uma maneira muito... já chega lá... Tem que ser bem atendida, porque se a mulher vai até uma delegacia da mulher é porque aconteceu alguma coisa de muito ruim. Então, também os recursos humanos aí, de mandar mais policiais, até porque tem algumas já aposentando, é um pleito da comissão também para que isso seja solucionado. Como que a comissão, como que a Secretaria de Segurança vê isso, secretário? A importância de se ter uma delegacia, para começar falando do assunto da Delegacia da Mulher, de se ter um espaço não só melhor de estrutura, mas com atendimento ampliado aí para a mulher, que hoje a Secretaria fecha, a delegacia fecha às 5 horas da tarde, né? E às vezes nem sempre os casos de violência acontecem durante o dia, a mulher tem que esperar o dia seguinte. Existe a necessidade do plantão, né? O fato de ser especializada precisa, na realidade, aumentar a especialização. Existe um programa até em São Paulo que chama o programa Bem Me Quer, em que a mulher é atendida desde a delegacia até o exame que ela vai ter que fazer exclusivamente por mulheres. É algo que nós já tínhamos pleiteado, discutido, que trouxesse essa experiência para Campinas, porque nós temos a área de saúde da mulher em Campinas, a Unicamp tem um trabalho interessante aqui, poderia ser feito junto com isso, de que forma que a mulher fosse atendida desde o início, né, da sua, infelizmente, da agressão, até o final desse atendimento fosse feito exclusivamente por mulheres, até para ela não ter traumas maiores do que ela já teve quando da agressão que sofreu. Isso é um trabalho que nós pretendemos trazer para Campinas, o Poder Legislativo aí discutimos essa história, mas lógico que depende de implementos, como ele disse, de recursos humanos, precisam ter pessoas para fazer essa atividade. Mas é um plano aí imaginado para Campinas, mas principalmente existir hoje a DDM funcionando, a Delegacia de Defesa da Mulher, em plantão. A ideia da segunda seccional que foi instalada naquele momento, naquela região no noroeste da cidade, era essa a intenção, de que a zona oeste tivesse um atendimento primordial, porque delegacia, ela é menos repressão, né? A repressão acaba sendo feita pelas outras forças na rua, pela Polícia Militar, eventualmente pela Guarda. A delegacia é uma área de atendimento e, lamentavelmente, o atendimento é que, quando não há pessoas, ele acaba sendo precário. A ideia de levar a delegacia para aquela região é essa mesmo, de você poder ter um atendimento naquele local. Já melhorou, já foi um avanço, porque as próprias ocorrências policiais que são pegas tanto pela Guarda como pela Polícia Militar já não precisam ser levadas até o primeiro distrito no centro da cidade, que ficaria longe. Você sai, mais de 30 quilômetros em alguns locais, precisa ir até o centro. Então a ocorrência acaba sendo atendida naquele local mesmo, o que já é importante. Como lembrou bem o vereador, ele acaba funcionando como um distrito, mas pelo menos é um distrito que funciona num flagrante noturno, aberto para aquela região, o que já permite as ocorrências mais rápidas, o retorno da investigação também mais rápido, mas ainda tem que ser melhor equipado para que aquela ocorrência que foi atendida vire uma investigação
e essa investigação, por fim, vire uma punição, de forma que aquela pessoa que cometeu um ato infracional não o repita, porque se você não consegue puni-lo, aquilo vai se alimentando e repete-se em novas infrações. E aí era a ideia também, naquele local, existir também uma delegacia de defesa da mulher, com esse mesmo objetivo, atendimento, de forma que a pessoa que está naquela região consiga ser bem atendida naquela região e não precise se deslocar, saber que existe esse atendimento. Eu acho que é um projeto, uma parceria muito bem feita com o município, com o apoio da Câmara, deve ter até o envolvimento de uma área municipal que está se questionando a possibilidade de fazer isso. O próprio projeto que foi feito dessa delegacia atual, da segunda, que está funcionando, foi uma parceria com o município ajudou, inclusive, a fazer o projeto, entender, negociar o local. Como eu disse, não é o ideal, não é o que, mas já é um grande avanço do que nós tínhamos. É o único município no interior que tem 2 seccionais, é a segunda seccional que está ali funcionando, e aí uma coisa, lógico, vai carregar a outra, a eficiência do serviço tem que vir, nós temos que cobrar isso, não tenha dúvida nenhuma, mas a parceria tem que continuar existindo. Agora, a gente fala só de uma escolha de região por casos de criminalidade, ou a gente também pode dizer que o crescimento da região do Campo Grande e Ouro Verde privilegiou aí a escolha não só da abertura da primeira, mas da segunda seccional? A gente teve a discussão aí, a população até optou por criar a região do Campo Grande e Ouro Verde como distritos, né? A gente vai ver, hoje até o presidente Rafa Zimbaldi anunciou que se começa o trâmite para se transformar essas regiões em distrito, isso não muda nada o fato da instalação da seccional lá. Não, lógico que lá é uma área de grande demanda. É uma Na área... verdade, hoje a gente divide a cidade em Anguera para lá e Anguera para cá. Né? E essas 2 regiões estão... Lógico, eu acho que, como bem lembrou o vereador, existem 2 regiões aí que se parecem divididas e que nós não podemos deixar divididas. Nós temos que unir isso com prestação de serviço público. Como é que eu ponho o serviço público lá, eu atendo aquela população. Então, acho que cada vez mais nós temos que levar serviços para esses locais. Quem lembra de Campinas, alguns anos atrás, você pegava 10 anos, você não tinha nem agência bancária naquele local. Não existia supermercado. Eu acho que o avanço é importante, assim como a área privada, o banco já está lá, o supermercado está lá, o serviço público tem que estar. É uma área que demanda um atendimento grande, como diz, a delegacia é uma área de atendimento, é uma área que recebe a população para fazer atendimento da investigação, da testemunha, do local, né, do que ocorreu naquela região. Então tem que existir sim um local lá para fazer atendimento àquela população, senão a população tem que se deslocar às vezes 30 quilômetros para vir fazer, né, um atendimento aqui na área central. Então você vai sobrecarregar o serviço de transporte, porque ele vai ter que vir, não precisaria, né? Você vai sobrecarregar aquele serviço naquele local. Eu acho que a descentralização desses serviços de investigação são extremamente válidos. A população tem que saber que também pertencem ao município de Campinas e serão atendidas. Agora, a vinda do secretário, a gente falou aí, a vinda do governador Geraldo Alckmin, a gente abriu o primeiro bloco do programa Questão de Ordem, falando dos detalhes aí do novo Águia, que vai atender a Polícia Militar aqui na cidade de Campinas. E a vinda do governador também trouxe alguns dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nessa vinda, secretário Baggio, o governador revelou que, em comparativo entre janeiro e fevereiro, houve um crescimento de 44% de homicídios na cidade de Campinas. Os dados foram divulgados no dia 25 de março. Foram 13 casos em fevereiro versus 9 casos no mês de janeiro de 2015. Por outro lado, houveram algumas reduções. Para a gente começar com esse índice de aumento de 44% de homicídio, isso é preocupante? Eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado com estatística, né? O número nem sempre revela Eu sempre digo que se você colocar o sujeito com a cabeça no forno e o pé na geladeira, na média ele ficaria confortável. Ele está duplamente desconfortável. Então, a média nem sempre representa o serviço eficiente. Nós temos que entender, primeiro, esse problema da equação percentual. Lógico que um homicídio que seja, não é 44, não é 20, não é 30, ele é 100% daquela família. É algo extremamente danoso que ocorre com uma família, um homicídio, né? O rompimento de uma vida de forma abrupta e não esperada é uma coisa assim, principalmente do ponto de vista criminal, né? Uma coisa não desejada e que o Estado tem que olhar, tem que impedir. Então, qualquer homicídio é 100% de uma coisa importante que nós temos que olhar. Agora, o que se denota nos índices é que tem medidas que você reage e consegue prevenir, impedir com ações policiais. Né? Você põe mais patrulha, você põe mais gente, você pune mais, você tem todo um complexo, né, que não é só a polícia militar, não é só a guarda, não é só
tiro e bomba que resolve, uma série de ações, inclusive de punição, aqueles que, né, o Poder Judiciário, a Polícia Investigativa, a Polícia Civil, isso tudo diminui. E aí é uma ação policial mais elaborada que você consegue diminuir. Mas tem alguns que não dependem de policiamento. Né? Quando uma insanidade, uma pessoa numa insanidade mata o seu vizinho, briga de trânsito, quando o sujeito esfaqueia o seu cônjuge, não há polícia que consiga impedir um negócio desse. Isso é educação, prevenção, cultura, é uma série de outras coisas. Então, de certa forma, quando você olha latrocínio, o que é latrocínio? É roubo seguido de morte. Quando você há um ato de patrimonial junto com o homicídio. Esse a gente consegue, ou seja, é um trabalho mais policial, porque o furto, o roubo sempre está envolvido ali em uma delinquência que vai acabar num homicídio, lamentavelmente, mas ela tem um fundo patrimonial de vigilância, de patrulhamento, que você consegue agir. O furto simples ou o roubo de uma forma geral também, patrulhamento, evitar o problema de furto de veículos, identificar. Você tem ações preventivas. E quando o assunto é homicídio, é muito mais. Por isso que eu digo que esse índice de homicídio ele tem que ser olhado uma hora como polícia, mas outra hora como, às vezes, insanidades mesmo da vida em sociedade. Então, esse índice de aumento, né, foi um a mais ou outro, não é algo saudável, como diz que é 100% daquilo, mas é uma ação que, às vezes, pouco a ação policial pode fazer. Né? Aquele sujeito aqui na região até matou a aeromoça, que era... que ação policial que você consegue evitar, às vezes, muito difícil, né? É uma insanidade. O piloto que resolve jogar um avião, né, em cima das cordilheiras, né? É uma coisa que não há policiamento, às vezes, que resolva. Agora, as ações de prevenção de polícia demonstram que têm sido eficazes. Né? E elas sim, porque outros índices, principalmente típicos da ação policial, é furto, roubo. Isso está caindo na nossa região. Então, estamos discutindo aí com as seguradoras, tem que baixar. Né, o índice o secretário falou, o governador falou da possibilidade de se pedir para as seguradoras diminuírem. Porque nós estamos agindo. Campinas, por exemplo, vai começar um projeto aí agora de OCR, de leitura de placas, identificando veículos roubados, identificando circulação de veículos. Quer dizer, isso é um trabalho municipal extremamente forte para evitar, para tornar a cidade mais segura, junto com outras cidades da região, que permite aí cair esse índice do seguro, né, de veículos, que às vezes ficamos tão mal famados uma época sobre esses números. Então, é uma contribuição a mais tecnológica junto com as outras polícias que o município vai oferecer, além de outras facilidades que esse tipo de serviço oferece. Então, eu sempre digo, estatística nós temos que olhar, número é uma coisa importante, a gente tem que saber o que está acontecendo, né, nas nossas curvas, mas a gente não pode olhar o número, agora caiu que maravilha, vamos comemorar. Não. Continue perseguindo os números, isso é muito importante. Agora, a gente também houve redução aí no número de roubo de cargas, que foi para 12 no mês de fevereiro. Campinas enfrentou algumas situações aí de roubo de carga recentes, né, secretário? Esse número reduziu, isso também é positivo. Se você pegar o Brasil todo, você pega disparada nossas rodovias aqui no estado de São Paulo, é a primeira de roubo de furto de cargas em todo o país. É chamado Triângulo das Bermudas. Né? Lógico, porque por aqui circulam as cargas mais valiosas. Por aqui você tem, nessa região, desde o estado de São Paulo, você tem o Porto de Santos, você tem o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos, né? Você tem a própria cidade de São Paulo. E deslocando um pouquinho só para nós aqui, você tem toda uma região também que tem cargas de alto valor agregado, às vezes cargas que 10 milhões cabe dentro de uma caminhonete pequena, né, por conta do valor do tipo de produto que é transportado. Isso chama muito a atenção na nossa região. Mas assim como chama atenção para esse tipo de evento, chama atenção para a nossa prevenção. E isso tem sido realizado. Nós fizemos vários encontros com sindicatos, com grupos da região, da área de segurança, tanto nós, a Polícia Militar fez também, nós, a Guarda Municipal, fizemos, para ficar atento a esse tipo de ocorrência, unindo as empresas que têm isso, inclusive que se servem do aeroporto, de onde algumas ocorrências também foram realizadas. Então, surgindo efeitos. Eu acho que devagar você acaba com uma quadrilha, isso diminui o índice, aí podem surgir outras, você tem que continuar perseguindo a excelência de prevenção nesse tipo de ocorrência. A gente inclui nesse caso, nessa ação conjunta, as saidinhas de banco. Houve uma época em Campinas também estava liderando aí as saidinhas de banco e houve uma conversa entre Secretaria de Segurança e as agências bancárias de instruções e preparações e parece que a gente ouviu redução aí, não se ouve mais com tanta intensidade as saidinhas de banco. Também é um trabalho preventivo?
Eu acho que aí tem um trabalho, inclusive, de construção e de instrução de algumas regras de funcionamento. O próprio cliente começou a se preocupar mais com isso a partir... Nós fizemos alguns trabalhos de educação, né? De distribuir alguns documentos dizendo cuidado com a saidinha, fazendo algumas parcerias, chegando até apoio da Câmara, até para realizar essas atividades de instrução mesmo, de educação em relação ao cliente, para não chamar a atenção, né? Tem algumas regras que são básicas numa saidinha, evitar aí comentar com pessoas que você vai tirar dinheiro, comentar que você está indo buscar o dinheiro do pagamento. Às vezes o cara do restaurante ouviu do lado, né? Você está ali, vou buscar o dinheiro agora. Então, evitar comentar isso, evitar fazer, às vezes, todo dia tal, você sempre vai naquele banco, naquela agência tirar uma quantia alta, aí acaba as outras pessoas comentando. Então, mantém algumas regras de segurança e isso impede, né? E lógico que também as forças, nós todos de segurança, preocupado também com isso, em consonância, né, com os locais onde isso acontecia, acaba reduzindo, né? Acho que junto com isso, tivemos aí problemas de roubo de caixas também, estouro de caixas eletrônicos, tinha uma sequência enorme. A Polícia Militar fez um trabalho excepcional junto com o Exército, né, de investigação, nós junto com os bancos também, até as câmaras dos bancos, nós trabalhamos na nossa central de monitoramento. Assim, todo mundo tem a sua parte de responsabilidade para ajudar nisso. Diminuindo o Exército, diminuindo o desvio de cargas, né, de explosivos. Aquilo é explosivo, é um material controlado. O Exército trabalhou em cima disso, evitando isso. A Polícia Militar, junto com o Exército, identificando isso, identificando as quadrilhas que realizavam esses fatos. E houve uma diminuição excepcional na nossa região. Isso ainda não é algo que tenha sido extinto, mas a quantidade foi sensivelmente reduzida por esse esforço constante, né, de mudar, de impedir, de vigiar diversas fontes para que isso não acontecesse. Vereador Chico Costa, é importante a gente dizer que a Câmara também tem a sua atuação quando se diz respeito ao trabalho preventivo. Na questão das saidinhas de banco, a Câmara criou uma série de legislações, proibiu o uso celular dentro das agências bancárias, colocou os biombos, né, secretário, que também aí permite um pouco de privacidade para o cliente que está fazendo a movimentação bancária no caixa. Só nega informação ao que está com mais atenção. E a própria troca de informações aí, de passar mensagens de celular, olha, fulano de camisa vermelha saiu com o dinheiro no bolso. A Câmara tem um papel importante também nessa atuação, né? Sim, todas essas legislações foram importantes para essa diminuição. E eu destacaria o trabalho da Comissão de Segurança também. A gente acabou criando uma subcomissão de segurança, onde a gente discutia as questões bancárias. O vereador André Von Zub é o presidente e a gente começou a fazer essa interlocução com as agências bancárias, que hoje algumas delas já são monitoradas pelo Sincamp, através da comissão da Secretaria de Segurança Pública, e isso tem ajudado bastante. Acaba que a notícia corre, né? E os bandidos acabam migrando, indo aprendendo a fazer outras coisas. Bandido quer facilidade, nós não podemos dar. Essa própria, o programa do Estado, da Lei dos Desmanches também contribuiu bastante, né, para essa diminuição no número de furtos e roubos. Então, a Câmara está sempre participando das discussões e, como eu disse, né, abrindo a discussão e fazendo com que os poderes constituídos vejam os problemas da cidade e tragam soluções para ele. Tenente, a gente falou de alguns números, eu vou ainda finalizar, a gente já está caminhando para o final desse penúltimo bloco, com mais alguns números que foram anunciados pela Secretaria. Quando o secretário fala de que quando a gente fala de um aumento de casos de homicídio, não é possível dizer se falta atuação da polícia, se não falta, se falta atuação da guarda ou não, que não é uma coisa controlável, como que entra a atuação do Águia quando a gente fala de roubo, quando a gente fala de homicídio, quando a gente fala de furto, qual é a atuação mais frequente de vocês? Porque quando a gente pensa no Águia, a gente pensa em uma situação de desespero, né? Uma avenida parada com tiroteio, a gente não pensa que o Águia também pode atuar em pequenas situações, como roubo, como furto. Como que é a atuação de vocês? Então, como já havia falado, a nossa abrangência, a nossa prevenção é bem maior do que uma viatura, bem maior do que um policial, uma dupla, né, policiais na rua. Então a gente acaba, quem está passando está vendo, né? A gente tem uma coisa muito assim, quando se tem um veículo roubado com retenção de vítima, dando um exemplo,
né? Normalmente quando nós decolamos, às vezes nem é para aquela ocorrência, que nem chegou ao nosso conhecimento ainda, mas nós temos relatos do quê? Que aquele veículo foi abandonado pelo infrator, a vítima foi liberada na via, alguma coisa assim, né? Só pela presença da aeronave. Quando o infrator ele acaba enxergando o helicóptero passando, ele está naquele estado, medo, né? De querer fugir, querer sumir o mais rápido possível. E quando ele visualiza uma presença policial, na hora ele acaba facilitando assim, para a gente, até sem saber. Tá? Então a prevenção é o que a gente sempre trabalha, é o que a gente sempre busca, na verdade, né? Após que teve a oclusão do crime, na verdade houve uma falha já no sistema, né? Tá? E a gente trabalha sempre na prevenção e na repressão imediata, que é logo após a infração, tá? Mas para a gente, no nosso caso, por exemplo, Campinas, o nosso auxílio ele é muito importante para o policial que está lá, além do apoio, além do reforço policial, tá? Mas a presença policial. E a gente acaba minimizando e deixando que, assim, inibindo alguns delitos, tá? A pessoa vai cometer um assalto, vai fazer algum roubo, um furto, ele visualizando a presença policial, ele acaba desistindo, né? Pelo menos naquele momento, né? A aeronave de patrulhamento, ela fica o tempo todo no ar? Ou existe uma quantidade de vezes por dia? Não, agora vamos sair para fazer patrulhamento de uma área específica em que existe mais risco, maior índice de criminalidade? Quais são os critérios para isso? Então, nós apoiamos algumas operações, tá? Principalmente dos batalhões agora, o BAEP, né, que é o novo batalhão, e o policiamento também quando solicita. É claro que a gente opera sempre em locais onde a incidência criminal é maior, tá? Mas tanto na ida como na volta de ocorrência, nós também voltamos e fazemos esse patrulhamento, tá? A gente não tem, assim, específico quando tem operação. Fora isso, é em ocorrência, tá? A aeronave ela só atua mesmo em ocorrência, até pelo custo também. Né? O custo é bem elevado, tá? Então é basicamente nisso que nós trabalhamos. E agora o fato de ter duas aeronaves, a gente já falou disso um pouco no primeiro bloco, mas vai facilitar muito, porque enquanto uma pode fazer uma atuação, agora, a outra pode fazer um salvamento que antes não... Antes ficava um pouquinho atrelado assim uma a outra, né? A gente abriu no meio desse bloco falando de alguns dados, e a gente falou do aumento aí de 44% nos casos de homicídio em Campinas. O secretário explicou para quem está em casa entender, não se preocupar com esses números, explicou os motivos, mas a gente faltou falar alguns outros dados que foram dados pela Secretaria de Segurança Pública, que foram 10 roubos a menos em fevereiro de 2015, foram 683 roubos na cidade de Campinas. Os roubos de veículos foram 7 a menos, totalizando 260. E como a gente disse com o secretário também, roubo de cargas, foram apenas 12 no mês de fevereiro, segundo o levantamento aí da Secretaria de Segurança Pública lançada no dia 25 de março. E, inclusive, os furtos de veículos também foram 329 no mês de fevereiro, até menor aí que a quantidade de janeiro, que foram 351. Esse é o programa Questão de Ordem, nós estamos discutindo a segurança pública e a vinda de uma segunda aeronave aí da Polícia Militar, uma segunda Águia para a cidade de Campinas. Vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta para o último bloco do programa Questão de Ordem, hoje discutindo segurança pública e também a entrega do novo Águia para Campinas, feita no dia 25 de março, pelo governador Geraldo Alckmin. Para discutir todos esses assuntos, eu recebo o Tenente Lima, representando a Polícia Militar aqui no nosso programa, também o secretário Luiz Augusto Baggio, secretário de Segurança Pública de Campinas, e também está com a gente o vereador Tico Costa, ele que é presidente da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança aqui da Câmara Municipal de Campinas. Secretário, voltando um pouco à atuação aí da Guarda Municipal, a gente teve uma lei sancionada no dia 25 de julho de 2014, para quem está em casa poder acompanhar, a Lei 14.862, que é a Lei do Pancadão. Ela foi regulamentada agora em janeiro de 2015, lei de autoria do vereador Luiz Rossini, e que tem sido aí fiscalizada pela Guarda Municipal de uma forma muito efetiva e ágil, né? Até no último dia 20 aí foi feita a apreensão de um equipamento no valor de R$100 mil no Jardim Monte Cristo. A Guarda Municipal tem sido bastante atuante no que diz respeito à fiscalização dessa lei, né, secretário? Prendemos o mesmo veículo esse final de semana de novo. O mesmo? O mesmo. Ele liberou o veículo, estava fazendo de novo, pancadão, prendemos de novo. É assim, eu acho que isso demonstra a necessidade de alguns instrumentos novos na cidade, que a Câmara entendeu isso. Nós tivemos até, inclusive na comissão, nós tivemos uma discussão, uma audiência pública que foi feita na época para tratar da questão da lei do
do fim do pancadão, né? Eu não quero a lei do pancadão, eu quero do fim do pancadão. E na época, para você ver como é importante isso, não adianta a gente fazer uma regra que a gente não consegue cumprir. Essa regra tem que ser, por mínimo que seja, mas ela tem que ter um cumprimento, alguma efetividade. Se você não consegue fiscalizar uma regra, não faça. É melhor, né? Se você não adianta você querer proibir alguém de alguma coisa, se você não vai ver, porque se proibiu, ele vai fazer, perdeu a sua regra. Mais uma lei, né? É só mais uma regra. De qualquer tipo, né? Lei ou regra de qualquer tipo. Na época, na discussão na Câmara, por exemplo, a Guarda Municipal não estava inserida. Isso era uma questão do urbanismo, né? É uma fiscalização desses veículos e uma multa e uma atividade que o Departamento de Urbanismo faria. Foi feita uma discussão aqui na época com a Comissão de Segurança, nós participamos dessa audiência pública, tanto é que a autoria dela acabou incluindo o vereador José Carlos, o vereador Tiago, além do primeiro proponente, que era o Rossini, e essa comissão, onde nós apresentamos a ideia de que, olha, gente, alguém tem que fazer cumprir. Não adianta você dizer para o sujeito, ó, desliga o som, ele não desliga, você não cumpre. Lamento, mas nós temos que ter uma força efetiva para isso. Foi o que nós mencionamos, e aí foi feita uma emenda, inclusive, que a Guarda Municipal passou a ter competência junto com o urbanismo. Então, para a gente entender assim, por exemplo, bar e restaurante hoje que tem um som excessivo, né, eu não consigo fazer, não é competência minha, é do urbanismo. O veículo andando, o veículo está lá com aquele barulho, eu também não realizo essa atividade, é da área de trânsito. Nós estamos vendo para que as outras duas nós também possamos depois realizar. Nós ficamos nessa discussão com a Câmara naquele momento, com aquele tipo de veículo que para no local e faz daquele local o desassossego público, né? Ali ele liga os seus aparelhos em decibéis monstruosos, submete aquela população ao seu gosto musical no horário que ele acha que é conveniente, o que é um absurdo. E aí sim, seja no posto, na praça, na questão pública. Então nós não estamos agindo com a visão de trânsito, né, e sim na questão urbanística exclusiva, de olha, a cidade merece paz e silêncio. Pode se divertir? Pode. Você quer fazer seu churrasco, quer fazer sua festa? Não tem, tem festas que são feitas. Você faz um pedido de autorização, você faz uma festa na praça, faz festa junina, faz carnaval. Ok, mas você tem autorizações específicas, mas não é cada um fazendo a sua própria festa e impondo aos outros esse tipo de atividade. E aí sim nós trabalhamos com, como você disse, foi do ano passado, em julho do ano passado, quando a Câmara aprovou, demorou um tempo de maturação, foi feito um regulamento. Quando o prefeito entendeu que era o momento de realizar a regulamentação disso, ele nos conferiu a competência e disse, guarda, vamos realizar o serviço. No primeiro momento, você fala, pô, mas eu vou ficar correndo atrás de carro com som? Não é isso. Eu vou correr atrás da tranquilidade da população, atrás da tranquilidade daquele local. Eu acho que é isso que nós temos que entender. E a Guarda entendeu isso. Disse, olha, o que vocês têm? Um suporte muito grande para evitar a criminalidade. Porque em torno daquele som, muitas vezes, que está ali, não é regra, mas na maioria das vezes o que nós encontrávamos é que no entorno daquilo tinha criança e adolescente bebendo, criança e adolescente sendo ser viciada, você tinha droga correndo, você tem um monte de irregularidades naquele entorno, que você evita. Você tira dali o mel que atrai essas nocividades do entorno. E era esse o nosso objetivo. Então nós fizemos uma programação com decibelímetro, vamos lá, aferimos, verificamos que está irregular, fazemos a apreensão do veículo e retiramos ele dali. Com que motivo? Porque eu quero prender o veículo do cidadão? Não é isso. Eu quero dizer para ele, meu amigo, não faça isso com a sua cidade. Não faça isso com o entorno da sua vizinhança. Você quer ouvir o seu som, ouça em locais específicos, mas você não precisa submeter todo mundo a esse tipo de som. E a Guarda vem realizando. E aí nós fazemos atividades em locais que às vezes você tem outras irregularidades, fazemos junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, nós vamos com a competência municipal evitar que aquilo prolifere, né? Porque quando você pega um local, começa às vezes com um pequeno som, depois é venda de bebida irregular, é venda de droga, aí aquilo começa a ampliar, começa a sentir a impunidade. Então o pancadão tem esse efeito. Acho que esse efeito de educação, esse efeito de dizer a cidade não é exclusivamente sua, a cidade é de todos. Todo mundo tem direito à paz, a curtir o seu som também, mas não dessa forma individualista como alguns acabam fazendo e submetendo toda uma região ao desassossego. O senhor falou das consequências do pancadão, o vereador Tiago Ferrari, numa outra oportunidade no programa Questão de Ordem, falou a respeito dos conflitos que tiveram no Carnaval de Barão Geraldo, né, conflitos paralelos ao Carnaval, mas que surgiram na avenida em que aconteciam por conta do pancadão. E que esse ano, o ano passado, foi muito mais sério. Foi uma intervenção que nós fizemos até junto com a Polícia Militar na época, deu uma confusão danada, porque as pessoas queriam continuar aquela... E teve que usar força, né? Tivemos que resistir ali.
Este ano nós tivemos um episódio, no começo do primeiro dia de carnaval, e também em Barão Geraldo, era um problema do pancadão, e naquele dia nós estávamos com problema para reprimir por umas outras ocorrências, e que na sequência nós conseguimos fazer, todos os outros dias nós reprimimos, não deixamos acontecer, e o carnaval de certa forma foi mais tranquilo. É muito mais tranquilo, tanto no Barão Geraldo como nas outras regiões. O que acontecia ano passado é que a polícia chegava, eles abaixavam o som e a polícia ia embora, eles aumentavam o som. Não podia fazer nada. Não tínhamos essa legislação para poder punir. Né? O senhor falou da atuação da guarda no caso desse cidadão que teve o carro apreendido no dia 20, com R$100 mil de equipamento e que foi liberado e voltou a atuar no caso de reincidência, como que é o procedimento, secretário? Ele dobra a multa e ele vai ser apreendido quantas vezes for necessário até ele se voltar à sua civilidade, né? De que ele não pode usar aquele equipamento para fazer aquele tipo de atividade. Até ele pode. Se ele quiser alugar aquele local para fazer uma festa, pede um alvará para um local, faz uma festa, comunica todo mundo. Pronto, é uma festa, todo mundo está sabendo. Problema nenhum. Existe possibilidade de fazer isso, mas faça aquilo de forma regular. E não ele escolher quando e forma que ele quer fazer isso em prejuízo da população. Agora, entendendo as consequências e as circunstâncias em que o pancadão acontece, o ideal é que a população continue acionando a Guarda Municipal, né, vereador? 153, eu acho que a população tem esse papel importante para que, infelizmente, com quanto mais punições agora, menos a gente vai sofrer com isso no futuro. E a lei está aí para ela ser cumprida e a população tem esse papel importante de ajudar as forças aí a punir essas pessoas que estão contribuindo para o não silêncio aí, na não tranquilidade da população. Agora que a Comissão de Segurança da Câmara conseguiu aí junto ao secretário de Estado começar a se pensar num terreno para a segunda seccional e também a nova instalação de uma delegacia da mulher, quais são as próximas atuações? O que a comissão tem em mente para dar sequência no seu trabalho, vereador? A nossa última reunião ordinária da comissão, inclusive o secretário esteve aqui, a gente está trabalhando aí numa lei estadual que regula os famosos piuís, esse pessoal de moto que faz a patrulha nos bairros. Então, na nossa próxima reunião, a gente vai tratar disso ainda, a fim de fazer algum dispositivo municipal para que a gente possa fazer um cadastro dessas pessoas e poder dar tranquilidade às pessoas que contratam esse serviço de que esses profissionais são profissionais aptos a trabalhar e que não são maus elementos. Então, nosso próximo passo aí é continuar discutindo esse assunto até que a gente tenha essa solução. Houve até um encontro trazendo os consegues, falando da importância da atuação desse trabalho, que não deixa de ser um trabalho preventivo também, né? Exatamente. Os consegues têm um papel importantíssimo nisso com relação ao cadastro, né? Trouxemos o secretário aqui, trouxemos todos os consegues de Campinas para que a gente possa fazer essa primeira discussão e aí, nessa nossa próxima, a gente já sair com alguma coisa fundamentada para poder fazer esse cadastro. E esse cadastro vai partir dos consegues que estão mais próximos à população e mais próximos a esses profissionais. Secretário, uma vez regulamentada aí a profissão dessas motoboys aí que tomam conta dos bairros no período noturno, você pensa num treinamento específico para eles? O que você pensa de atuação para que isso se profissionalize da melhor forma possível? Já existe uma legislação estadual para esse assunto. O que eu acho que a preocupação do município é ela fazer um cadastro local, permitindo que você, pelo menos, reconheça a atividade no município, que na realidade são informais, né? Que de moto ou não de moto, às vezes até a gente chama de piuí, porque é aquela história de tempo em tempo. Faz aquele barulhinho, né? Do piuí, do apito, para mostrar que estava trabalhando. A maioria acho que já nem usa mais esse apito. Tem até uma matéria no Senado tratando de regulamentar a profissão, porque a profissão na realidade não é regulamentada, é uma informalidade. O que nós temos que... A nossa atividade, a nossa preocupação da Câmara Municipal era, pelo menos, oferecer um cadastro prévio, dizer, afinal, quem são essas pessoas? Porque muitas vezes essas pessoas que você acaba contratando podem não ser quem está auxiliando a segurança, e sim a insegurança do local. Às vezes é um sujeito ali que acaba ficando por ali para servir de informante à criminalidade. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de contratação. E o cidadão ainda está pagando por isso, né? Porque eles pedem uma contribuição do cidadão, exatamente, né? Então, eu acho que tem que saber que eles também estão sendo fiscalizados. Né? Isso é importante. E o que é honesto, vai trabalhar, vai ter a sua função ali de vigia para aquela região. Então temos que encontrar uma forma de fazer isso. Não dá para se falar em treinamento ainda, acho que é uma coisa, mas principalmente agora é de prevenção e fiscalização desse tipo de serviço no município. Existe já um diálogo desses profissionais que ainda não estão regulamentados, mas
com a Guarda Municipal para, se desconfiando de alguma coisa, eles acionam a Guarda? Existem chamados nesse sentido? Normalmente não. Normalmente não. Eles trabalham isolados. Eu acho que esse trabalho está sendo feito de conversar com eles agora pela Câmara Municipal. Para a gente depois pegar... é legal um diálogo entre eles e a Guarda, porque se é um trabalho preventivo e o segurança desconfia de alguma ação, ele pode acionar. Normalmente isso já existe com as seguranças privadas. Você tem, né, tanto... às vezes você tem algumas seguranças privadas de alguns locais, regulamentadas, seguranças aí, que chamam, tanto fazem o chamamento tanto para a Polícia Militar como para a Guarda Municipal. Isso já é feito rotineiramente. Nessa atividade do Piauí é uma coisa mais incidental, porque são vários, não existe uma regulamentação e um funcionamento e uma identificação dessas pessoas. Então você não sabe de onde vem esse chamado, de qual é a seriedade dele. Você fala de 7 mil profissionais desses na cidade de Campinas. Bastante gente, né? São bastante profissionais. E por isso a importância dos CONSEGs, né, que estão mais perto aí e a Guarda tem feito periodicamente reuniões com todos os CONSEGs, através do CELIN, através do próprio secretário. Eu acho que essa integração vai ser importante. Primeiro, como o secretário falou, para a gente saber quem está prestando esse serviço. E para a população poder se sentir mais segura. E quem não deveria estar prestando, inclusive. Exatamente. Tenente, a gente falou aí no primeiro bloco da quantidade de ocorrências que o Águia fez até o momento, mais de 18 mil ocorrências policiais e mais de 1.300, incluindo resgates aeromédicos. Agora que essa atuação se divide em resgate policial e resgate aeromédico, qual que é a expectativa de aumentar esse número? Ou a gente discutiu que a eficácia não era tão comprometida, mas que podia ser melhorado. Qual que é a expectativa de vocês daqui para frente? Então, para a gente, na verdade, o secretário tinha comentado no começo, para a gente é que nem aconteça, na verdade, né? Quando a gente sai, aconteceu alguma coisa de ruim, né? O atendimento vai ser mais rápido, né? É o que a gente acredita e o que a gente quer que aconteça, né? Para que não tenha aquele problema de uma aeronave estar voando, ou a aeronave está voando e tenha que reconfigurar para uma outra situação, que era o resgate, né, por exemplo, né, e deixar de atender a outra... O resgate sempre tem a prioridade, né? Sempre tem a prioridade. É claro que dependendo da ocorrência policial, né, dependendo da ocorrência policial... E da gravidade da gravidade, né, se já tem uma unidade de resgate já no solo, tem um médico já fazendo essa assistência também, é claro que dependendo da ocorrência a gente tem que atuar também e apoiar a melhor, assim, escolha, vamos pensar assim, né. Agora, com essa segunda aeronave, a gente quer que caia, tá, mas... a gente está pronto sempre a estar atendendo. Se eu não me engano, de lá para cá, de 2010 para cá, foram 541 vítimas atendidas já. Então, assim, é um número alto. A gente pensar de 2010 para cá, não é bastante gente, né? Como eu te falei. 100 por ano. 100 por ano. Então, é muita gente atendida. E, se alguém precisar, claro que a gente vai estar... é mais fácil a gente chegar para o local. Mas a ideia é reduzir esses números de preferência. A intenção seria a redução. A redução ela vai partir desde da parte de segurança, parte policial, como também a parte de trânsito, as pessoas se conscientizarem, né, bebida, um volante, e tudo isso daí envolve para que chegue num acidente e acabe utilizando o nosso... É importante lembrar, né, Tenente, que vocês não atendem exclusivamente a cidade de Campinas, mas toda a região, Sorocaba, Piracicaba. É a região metropolitana, né? Metropolitana. Toda a região daqui da... São quantas cidades? 68 municípios. Com resgate, 46 com a parte quase policial. A região administrativa, a região de governo já. É muito grande. É muito grande. É grande. Mesmo sendo uma região tão abrangente, esse número continua sendo grande, de 500 atendimentos. Bastante. De uma média de 100 atendimentos por ano. Bastante. Tem que considerar também que muitos atendimentos não conseguiram ser feitos, possivelmente. Também. Também. Fizeram 100, mas talvez tem uma demanda aí para fazer 150, 180, e muitos não puderam ser feitos. Eu acho que agora a sensibilidade é entender que aqueles que não puderam ser feitos serão feitos. E entender também que foi aquilo que o senhor explicou antes, que não necessariamente o aumento de atendimentos do Águia vai significar aumento no roubo, aumento no furto, aumento no... Às vezes as ocorrências estão existindo, mas você não conseguiu dar atendimento, porque faltava homens, equipamento, então agora... Duas ocorrências ao mesmo tempo, né? Duas, quer dizer, agora você vai talvez ter um aumento das ocorrências. Uma, né? E aí vai dizer, aumentaram as ocorrências, então? Não, aumentaram o atendimento das ocorrências, porque elas já existiam. E eu acho que o atendimento mais rápido, de um equipamento melhor. É isso que é importante. Secretário, o que a gente tem de previsão aí para a Secretaria de Segurança Pública? Alguma ação a curto prazo, alguma novidade que a secretária vai apresentar nos próximos dias? Acho que a gente não pode ser surpreendido nunca, né? Acho que a população não tem esse direito. Então, positivamente ter novas ações, sim, sempre. Como eu disse, eu acho que tem aí
as novas câmeras que nós vamos instalar esse ano de leitura de placas na cidade. E esses equipamentos que foram instalados no centro da cidade? Então, esse totem que nós temos lá, quer dizer, eu chamo lá, que é o guarda de aço, né? Eu chamo que é o nosso soldado de aço ali. Alguém teve coragem de apertar aquele botão e conversar vários, com alguns falaram, vários. Virou desde informação até algumas ocorrências mesmo, de informar que tinha tido ali uma ocorrência aqui ou ali. Para explicar aí para os senhores o que é aquele. Hoje está lá na 13 de maio, um deles, é o primeiro teste que nós estamos fazendo, mas nós vamos colocar outros na cidade, possivelmente mais uns 4 ou 5 em outros locais. A ideia é que onde o homem não consegue estar presente, aquele totem consiga fazê-lo. O que ele tem ali? Ele não é só uma câmera que está olhando, ele é interativo, ou seja, tanto o operador que está na central consegue visualizar e falar com aquele local, às vezes dizendo, você aí que estão identificando você, ele consegue falar com o local, ele consegue disparar o giroflex que está ali e o som disso, né, o som do alarme do equipamento, ou também o munícipe pode chamar por ele para se comunicar com a guarda, com a central de monitoramento sobre o que está acontecendo naquele local. Então a ideia importante dele é isso, é a interatividade, colocar em locais que às vezes a gente não consegue alcançar, né, por falta de efetivo, ou o que seja. Então nós vamos ter espalhado e eu consigo, às vezes, com 2 ou 3 homens só na cabine aqui, acompanhar vários locais ao mesmo tempo. Essa é a ideia dessa tecnologia que está gravando, inclusive olhando esse local e saber que aquele local está sendo protegido e de uma forma interativa. Aliás, nós tivemos alguns relatos, algumas ligações ao gabinete elogiando esse equipamento. A ação do totem, eu fico, porque assim, ele tem que ser útil. Também se não for útil, não adianta, é belo, bonito e formoso. Dizia meu avô Belo Antônio, né? Bonito por fora, bonito por dentro. Não serve, tem que funcionar. Ele tem que estar lá, tem que ter efetivo, tem que treinar meu homem para que ele consiga atender aquelas ocorrências. Então esse daí tem teste, nós esperamos aí até o meio do ano instalar mais alguns também na cidade, junto com as leituras aí de placa na cidade, a tecnologia a serviço da segurança, da informação a favor do cidadão. Isso é muito importante. E vamos ter aí, tem mais 84 homens que se formaram também esse ano. Acabou agora, semana passada foi a formatura. Eles vão estar aí à disposição na rua, mais uns 15 dias, terminar aí o problema de armamento, fardamento em um estágio. Nós vamos colocar na rua já mais 80 pessoas em favor aí também da segurança da nossa cidade. Ótimo, obrigada, secretário. Esse foi o programa Questão de Ordem. Mais uma vez nós lembramos que você conferiu aí, principalmente no primeiro bloco, quando a gente falou da vinda da segunda aeronave do Águia, algumas imagens que a nossa equipe foi fazer junto com a Polícia Militar. A gente agradece o Major Harley, que foi quem liberou aí a ida da TV Câmara para acompanhar essas imagens. Tenente Lima, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, vereador Chico Costa e secretário. Obrigada, esse foi o programa Questão de Ordem. Você que perdeu parte desse programa, pode acompanhar ele no canal do YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia e continue com a nossa programação.